Olá meu amigo, olá minha amiga, tudo bem? Mais uma vez estou aqui para trabalhar com você mais um tema especial e eu estou feliz pela sua presença aqui comigo, tá bom? Para mais um estudo da Palavra de Deus. E hoje eu tenho trazido um tema especial porque nós vamos falar sobre como guardar o sábado. O que devemos fazer no sábado e o que não devemos fazer no sábado. O que a Bíblia diz sobre isso? Venha comigo se aprofundar no texto e vamos juntos estudar a Palavra de Deus. Vamos começar com o texto especial de Êxodo capítulo 20, versículo 8 a 11. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem o teu animal, nem o teu forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, e o mar e tudo que neles há. E ao sétimo dia descansou, por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Amém? Então, o texto-chave aqui, principal, é claro, que é o texto do mandamento, está mostrando para nós aqui o que nós não podemos fazer no sábado. E também o que nós precisamos fazer, é claro. A primeira coisa que nós precisamos fazer no sábado é santificá-lo. Pastor, mas como é que se santifica o sábado? Você santifica o sábado quando você adora a Deus no sábado, quando você respeita o sábado e quando você não transgride o sábado. Amém? Concorda comigo? Então você vai respeitar o sábado, as horas do sábado, que começa na sexta-feira no pôr do sol e termina no sábado no pôr do sol. Pastor, o que nós podemos fazer no sábado? Bem, vamos pontuar aqui. Eu vou pontuar e vai aparecer o texto aí na tela para você acompanhar. Nós podemos fazer o bem no sábado, sim ou não? Podemos fazer o bem, nós podemos amar no sábado, nós podemos fazer boas ações no sábado, nós podemos adorar no sábado, ir à igreja no sábado, nós podemos fazer um monte de coisa. Eu vou pontuar as coisas que nós não podemos fazer no sábado, porque essas coisas são as coisas que mais implicam na vida da pessoa que guarda o sábado e que quer guardar o sábado direitinho. Concorda comigo? Então você precisa saber com detalhes quais são as coisas que não precisa fazer no sábado. Tá bom? Eu vou detalhar aqui para vocês. No sábado nós não podemos trabalhar. Que trabalho é esse, pastor, que nós não podemos fazer? É claro, vamos agora para Isaías capítulo 58, versículo 13. Ele vai abranger mais e ele vai abrir um pouquinho mais o leque para que nós possamos entender esse texto, tá bom? Vamos lá. A minha Bíblia diz e a sua confirma. Se desviares o pé de profanar o sábado e de cuidares dos teus próprios interesses no meu santo dia, se chamares ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, e o honrares, não seguindo os teus caminhos, não pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falando palavras vãs, então te deleitarás no Senhor, e eu te farei cavalgar sobre os altos da terra, e te sustentarei com a herança de Jacó teu pai, porque a boca do Senhor o disse. Amém? Então você consegue entender aqui o que nós não podemos fazer no sábado? O verso 14, ele vai nos mostrar que nós temos uma bênção em guardar o sábado. Quando você guarda o sábado, você é abençoado. Amém? Louvado seja o nome de Deus por saber isso. Muito bem. Êxodo está falando que nós não devemos trabalhar no sábado. Nem eu, nem meu filho, nem a minha filha, nem meu servo, nem minha serva, nem meu boi, nem meu animal, nem o forasteiro das minhas portas para dentro. Correto? Que trabalho é esse? Segundo Isaías, capítulo 58, você vai notar que é um trabalho que se refere a nós. Um trabalho que é segundo os nossos próprios interesses, segundo a nossa própria vontade. Pastor, quem trabalha no hospital, por exemplo, salvando vidas, pode trabalhar no sábado? Claro. Além disso, irmãos, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, a nossa igreja, ela publicou um livro que se chama Questões sobre Doutrina. E você vai poder tirar suas dúvidas nesse livro também. E eu vou colocar ele aqui na tela para você adquirir esse livro, para você entender com muito mais detalhes sobre o que eu estou passando aqui para você, tá bom? Muito bem. Quem trabalha em hospital tem um respaldo legal e também moral para trabalhar no sábado. Só que tem um detalhe. Se você que trabalha no sábado em algum hospital, você pode ser enfermeiro, pode ser médico, pode ser técnico em enfermagem, outra área que demanda salvar vidas, então
você precisa tirar esse valor que você ganha porque você trabalha no sábado, mesmo de forma voluntária, o dinheiro vai cair na sua conta do dia trabalhado, correto? Então você vai pegar esse valor que cai na sua conta pelo dia trabalhado do sábado e você vai ofertar esse dinheiro ao Senhor. Amém? Isso é aceitável diante de Deus. Eu sei que não é fácil, eu sei que é difícil, às vezes você vai ter que tirar aí 500, 600 reais, às vezes até mais do que isso, para levar de oferta, mas esse dinheiro é para o Senhor. Se você não devolver esse dinheiro, você vai estar transgredindo o sábado, porque você trabalhou voluntariamente na sua mente, porém na sua conta caiu o dinheiro e você usou o dinheiro sem ter temor do Senhor. Entendeu? Então o sábado ele deve ser respeitado. No sábado você deve ter pensamentos puros, pensamentos santos, conversações limpas, conversações puras, para que o sábado não possa ser transgredido. Quando você tem pensamentos impuros, quando você tem conversações torpes, quando você tem mais conversações que não demandam aquele dia, não é algo santo, não é algo puro, você acaba transgredindo o sábado também. Você não pode falar de trabalho no sábado, tá? Você não pode falar de coisas suas no sábado. Você não pode falar daquilo que é do seu próprio interesse. Tem muita gente que se reúne na igreja no sábado e quando chega lá, senta e vai falar de trabalho no sábado. É ou não é verdade? Então você, nesse momento, você já transgrediu o sábado. Você não está respeitando o sábado. No sábado nós não devemos falar de trabalho. No sábado nós devemos adorar ao Senhor. Amém? Muitos acreditam que Jesus trabalhou no sábado. É ou não é verdade? Será que Jesus trabalhou mesmo no sábado? Qual foi o trabalho que Jesus fez no sábado? Você vai concordar comigo que o trabalho que Jesus fez no sábado foi um trabalho voluntário. E foi curas, milagres, foi nesse sentido o trabalho de Jesus. Inclusive tem um texto bíblico que você está acompanhando aí, que diz que Jesus trabalha, ele diz assim, ele foi interrogado pelos fariseus e Jesus fala, o meu pai trabalha até agora, por isso eu também trabalho. Só que o que acontece é o seguinte, Jesus naquela época, ele era chamado também de curandeiro. E naquela época os curandeiros, eles viviam disso, fazendo curas, exorcismo, entendeu? Então eles viviam disso. E quando Jesus apareceu como um curandeiro, ok? Eles achavam que Jesus também estava trabalhando. Eles achavam que Jesus cobrava para fazer os milagres, cobrava para fazer as curas, como os curandeiros da época. Porque os curandeiros faziam isso, eles cobravam para curar, para fazer tratamentos com ervas e outras coisas mais, eles cobravam. Mas Jesus não cobrava nada, ele não estava atendendo aos interesses dele, ele estava atendendo aos interesses da população. Então Jesus não recebia nenhum dinheiro quando ele fazia os trabalhos no sábado, porque ele fazia um trabalho voluntário. E para você jovem que está procurando uma boa área para trabalhar, que está escolhendo aqui a área da faculdade que você vai fazer, que você vai cursar, para que você possa ter uma boa profissão, eu quero deixar uma dica especial para você. Procure uma área que ela não precise trabalhar no sábado. E não procure a área da saúde só porque tem algum respaldo para trabalhar no sábado. Porque se você procurar a área da saúde só porque lá é permitido trabalhar no sábado, então você não está procurando fazer a vontade de Deus, você está procurando conveniência, entende? Então, existem muitas áreas que você não precisa trabalhar no sábado, ok? Uma delas é a área da educação. E se você não quer ter muitos problemas com o sábado, ou nenhum problema com o sábado, siga o conselho de Ellen White, porque ela diz que nós devemos ter o nosso próprio negócio. Os adventistas do sétimo dia devem ter o seu próprio negócio. E quando você tem o seu próprio negócio, você faz o seu horário, você faz o seu dia, você faz a sua forma de trabalhar, ok? Ninguém vai dizer que você tem que trabalhar no sábado. Algumas pessoas me perguntaram se nós podemos fazer comida no sábado, cozinhar. Porque existem muitas pessoas que acreditam, né? Tem um texto bíblico que, se eu achar, vou colocar aqui, talvez ele já até esteja aí na tela para você, que fala o seguinte, que nós não devemos acender fogo no sábado.
Ou seja, para que as pessoas entendam, esse contexto está no contexto daquela época onde você precisava carregar lenha, torar lenha para poder fazer o fogo. E o fogo naquela época não tinha isqueiro, não tinha fósforo, não tinha nada disso. Era na pedra, ok? Era na pedra e no graveto e outras coisas mais. Então, para fazer o fogo era muito trabalhoso. Hoje em dia não, hoje em dia tem micro-ondas, tem fogão elétrico, tem um monte de coisa legal aí que você não precisa fazer esforço nenhum. O que acontece é o seguinte, um conceito do Antigo Testamento que as pessoas querem trazer para o Novo. E existem coisas que devem estar só no Antigo Testamento, que não se aplica para nós hoje. Só se aplica para aquela época, para aquele contexto social e geográfico, e não se aplica para nós hoje. Ok? E essa questão de cozinhar é uma das questões que não pode ser aplicada para nós hoje. É claro que se você fizer a sua comida, o seu almoço, na sexta-feira, é muito melhor, amém? É muito melhor, você não vai ter problema nenhum, você só vai lá, esquenta no micro-ondas ou coisa parecida e não tem problema nenhum, e você come com a sua família e fica feliz, amém? Louvado seja o nome de Deus. Algo muito importante que nós precisamos trabalhar nesse tema é o seguinte, o dia da preparação para o sábado. Está escrito aqui em Lucas 23, verso 54. Acompanhe comigo aí na sua Bíblia. Era o dia da preparação e começava o sábado. Qual o dia da preparação é esse? O dia da preparação é a sexta-feira. Portanto, a sexta-feira ela deve ser separada para nos prepararmos para receber o sábado. Consegue entender? Então nós precisamos nos preparar para receber o sábado. Por exemplo, se eu vou à igreja e preciso usar o posto de gasolina para abastecer o meu carro, eu preciso abastecer que dia o meu carro? Na sexta-feira. É claro que existe alguns problemas, muita correria e tudo mais, mas isso não pode atrapalhar você de tal forma que você esqueça de abastecer o seu carro na sexta-feira para que no sábado você não precise abastecer. Você vai fazer algum esforço em abastecer o carro? Não, claro que não, mas é uma forma de você respeitar o sábado do Senhor. Mais uma pergunta para a reflexão do nosso estudo. Qual profissão não pode ser considerada com respaldo para trabalhar no sábado? São muitas profissões, são várias profissões. Infelizmente eu não tenho como colocar todas aqui para você, mas existem milhares de profissões que não têm respaldo para trabalhar no sábado. Mas em resumo, eu quero dizer para você que as únicas profissões que têm respaldo para trabalhar no sábado, com aquele pequeno detalhe que você deve reverter o dinheiro ganho no sábado como oferta em adoração ao Senhor, é justamente aquelas profissões que demandam a salvação de vidas, ou seja, aquelas profissões que através delas pessoas estão sendo salvas, vidas estão sendo salvas, como médico, como enfermeiro, como técnico de enfermagem. Essas profissões aí e algumas outras que, se você tiver dúvida, eu vou colocar aqui para você e você pode perguntar aqui que eu vou responder para você, tá bom? Então, você tem respaldo. Eu vou dar alguns exemplos de profissões que você não tem respaldo nenhum para trabalhar no sábado. Um administrador, ele não está salvando vidas. Um empresário, ele não está salvando vidas, ok? Um professor também não está salvando vidas. Um eletricista, um pedreiro, um gesseiro. Consegue compreender? Existem profissões que não estão salvando vidas, então elas não podem, não têm respaldo nenhum para trabalhar no sábado. Como motorista. Motorista não precisa trabalhar no sábado, não pode trabalhar no sábado, porque não está salvando vidas. Muito bem, meu querido amigo, muito bem, minha querida amiga. Eu espero ter tirado algumas dúvidas de você sobre como devemos guardar o sábado. O sábado nós devemos guardar em reverência. Existem coisas que nós não devemos fazer no sábado e existem coisas que nós podemos fazer no sábado, ok? Não vá na corda de pessoas que dizem que nós não devemos guardar o sábado. Infelizmente, essas pessoas estão erradas biblicamente, porque a Bíblia fala que nós devemos guardar o sábado. Primeiro que Jesus guardou o sábado. Todos os apóstolos guardaram o sábado. A Maria Madalena guardou o sábado. A mãe de Jesus guardou o sábado. Todos os profetas do Antigo Testamento guardaram o sábado. Paulo guardou o sábado. Nós guardamos o sábado hoje e nós vamos guardar o sábado no céu. Então nós devemos guardar o sábado e continuar guardando o sábado. Portanto,
É importante que nós possamos aprender a guardar o sábado? Sim, é importante. Mas o mais importante é estar servindo a Deus de coração. Nós não podemos servir a Deus de forma legalista e entender que se eu não guardar o sábado, eu não vou ser salvo. Pelo contrário, existem muitas pessoas que infelizmente não tiveram oportunidade de guardar o sábado aqui e serão salvas, mas lá no céu elas guardarão o sábado. O sábado, nós não guardamos o sábado para sermos salvos. Nós guardamos o sábado porque nós já fomos salvos por Jesus. E para agradar, continuar agradando a Ele, nós continuamos a guardar o sábado. Porque quando nós fazemos isso, segundo Isaías, nós escolhemos aquilo que agrada ao Senhor. E mais, segundo Ezequiel 20:20, é um sinal entre Deus e o seu povo. Portanto, eu guardo o sábado e eu creio que você também, a partir de hoje, vai guardar o sábado, tá bom? E se ficou alguma dúvida no seu coração, por favor, coloque aqui a sua dúvida e eu terei o prazer de tirar a sua dúvida, de explanar para você um pouco mais profundamente sobre esse tema. Que Deus abençoe grandemente você, toda a sua casa, e a gente se vê no próximo estudo.